Capricornianos e capricornianas, sejam muito bem-vindos a esse canal, meus amores. Para quem não me conhece, o meu nome é Cris e eu vim trazer uma leitura para vocês. Amores, a leitura hoje é uma mensagem da tua alma gêmea. Pode ser alma ou chama gêmea, tá? Então, para quem já está envolvido nessa conexão, pode acontecer aí, já aconteceu em uma leitura, mas é bem difícil, de vir para aqui uma alma gêmea que está chegando na tua vida, né? Vocês ainda não se conhecem, a alma gêmea se apresenta aqui, vem deixar uma mensagem para você. Pode acontecer, tá? Mas a ideia é uma alma gêmea para quem já está dentro, é uma mensagem da alma gêmea que você já está conectado aí, né? Você já sabe que é a tua alma gêmea, vem aqui pegar só o teu recadinho. Então vamos lá, meus amores. Lembrando que é uma leitura geral, tá? Se a leitura não for para você, você nunca tenta se enquadrar. É por isso que sempre tem muitas informações para que você possa identificar se é para você ou não. Crise quando não é. Solta para o universo e aguarda uma próxima leitura, porque aí você recebe uma mensagem para você na próxima, tá bom? Meus amores, para quem for novo, seja muito bem-vindo. Te convido a se inscrever, se você gostar da energia desse canal, é claro, tá? Para quem já é inscrito, gratidão. Peço a vocês, amores, que não esqueçam de deixar o like, porque vocês apoiam muito o crescimento do canal com isso, tá? Não esqueçam, não. Então, vamos lá, meus amores. Mensagem da tua alma ou chama gêmea. Capricórnio, Sol, Lua, Vênus e Ascendente. Eita. Que tu fizeste com essa pessoa? Entendi. Poxa, ficou logo aqui embaixo. Peraí. Duas não dá. Meus amores, a mensagem dessa alma gêmea aqui, ó, já vou logo falando, esse aqui tem um segredo. Esse aqui tem um segredo que eu vou te contar. Ai, gente, olha só, vamos lá. Primeira coisa, não fique pensando que essa pessoa prioriza
outros, tá? Prioriza mais, por exemplo, a opinião dos outros, seja da família, de amigos, ou de, sei lá, outra pessoa que você julga que é importante para ele ou ela, porque a questão é muito mais profunda, tá? O negócio é muito diferente do que você imagina, tá? Não é que essa pessoa é pau mandado ou fica ouvindo os outros, deixando que os outros se metam na vida dele ou dela. Aqui é possível que tenha gente que tenha dito para ele ou ela: é por isso que as tuas coisas não vão para frente, porque você fica ouvindo fulano e fulano. Resolve essa situação, ou toma uma decisão e você fica ouvindo fulano e não faz. Tá com medo disso, ou tá. Essa pessoa, vamos lá. Não cobre tanto essa pessoa. Porque ele ou ela, você pode, no caso, se você cobrar demais aqui, tá? Essa pessoa precisa de um tempo, em primeiro lugar, tá? Se você cobrar demais ou for duro demais com essa pessoa, ou botar muito ele na parede aqui, parece que às vezes você quer esclarecer determinadas situações, essa pessoa, não sei se ela se embanana muito, ou se ela não quer falar sobre um assunto, né? Ou se ela até está, entre aspas, errada, por exemplo, o caso que eu falei de estar ouvindo muita gente, deixando outros interferirem, tá? Aqui pode ter tido até afastamento por conta mesmo de interferência de outras pessoas que o aconselharam e você, por exemplo, você fica, né, naquela do não, porque você tem mais clareza do que a pessoa, né? Eu vejo o teu mental assim, mas você tá à frente dessa pessoa, até em termos de raciocínio, e você capta logo as situações, capta no ar, e aí você, tipo, quer que a pessoa, né? Por exemplo, se você tá vendo que aquilo tá errado, se afasta disso, ou toma uma atitude e tal, e essa pessoa tem uma dificuldade. Vamos lá. Cris, o que essa pessoa sente por mim? Amor, tá? Amor. Aqui, até porque é só uma gêmea, né? Mas assim, aqui podem ter pessoas que ele ou ela ainda não disse eu te amo, pode ser relacionamento recente aqui. Aqui tem muita gente que é relacionamento recente. Essa pessoa ainda não se declarou totalmente, ou pode já ter se declarado, mas ainda não falou tudo o que sente por você, tá? Aqui tem um certo receio. Essa pessoa vem de um histórico aí muito difícil, por quê? Tem um medo aqui, o segredo que essa pessoa nunca te contou é o seguinte: isso está interferindo nas relações dele ou dela, tá? Não foi só com você, pode ter interferido em outras relações também. Essa pessoa, ela teve um relacionamento onde ela sofreu muito, tá? Só que essa relação foi um sofrimento tão forte, provavelmente foi uma traição, tá? Eu não sei se foi exatamente uma traição, mas houve manipulação, tá? Houve muita dor, muita dor, tanto que após, eu acredito que não tenha sido o relacionamento anterior, porque eu vejo que essa pessoa, essa situação interferiu. Depois disso, ele nunca mais, ele ou ela, foi o mesmo nos relacionamentos. Essa pessoa carregava, né? Eu falo carregava, já vou falar no passado, tá? Porque eu tô vendo a cura aqui. Então, se essa pessoa ainda não tá totalmente curada, ela já tá passando por esse processo e vai ficar bem e sarada e pronta emocionalmente para realmente viver um compromisso bacana como vocês merecem viver, tá? Mas assim, foi muito duro que essa pessoa passou. Por quê? Porque eu vejo que foi algo como se fosse vexatório. É como se alguém tivesse exposto ele ou ela, tá? Então vamos supor, um exemplo. Vou te dar um exemplo para você entender. Ele se iludiu com alguém, pode ter se apaixonado, e aí de repente, ou foi uma traição que outras pessoas ficaram sabendo, e ele ou ela foi vítima de algum tipo de chacota ou de piada, alguma coisa que doeu muito, tanto doeu muito que essa pessoa nunca te contou, e, por exemplo,
se você fez parte já, né, participou de familiares, de amigos, alguma coisa, de repente você pode já ter assim, porque você é uma pessoa que tem aí, né, um pouco intuitiva, você pode ter percebido algo no ar, assim, um assunto de, sabe aquelas histórias de família, por exemplo, você está almoçando no jantar, está jantando, né, um jantar de família, surge um assunto à mesa, mas lembra da fulana? E aí, sabe aquela pessoa assim, dá aquele, não pode tocar nesse assunto? Vamos falar de outra coisa. Ou muda o assunto, ou a pessoa se embanana toda para poder falar, porque aí já está mentindo, está saindo do script, né? Ia contar sem querer algo relacionado a essa situação. Por exemplo, assim, nossa, a Mariazinha traiu o João. Vocês souberam disso? Nossa, foi tão parecido com o que aconteceu com não, eu ia dizer, esquece, foi horrível, gente, foi horrível e tal, tá entendendo? Sabe aquelas coisas que as pessoas precisam mudar o curso da conversa, porque alguém vai ficar constrangido, tá? E aí, de repente, você fica até sem entender. E pode ter até acontecido casos aqui de você, por exemplo, que passou por uma situação desse tipo, de até achar assim, pô, será que ele, né, a minha pessoa, tá me traindo ou surgiu alguma coisa e a prima, né, ia contar ali naquele momento e aí por isso que ela se enrolou toda? Por que eu não posso saber? O que é que está acontecendo? Aí você vai perguntar à pessoa quando saiu dali, poxa, mas vem cá, o que é que acontece que ficou todo mundo tão sem graça? Por que não falaram? Aí a pessoa nada, aí você vai sentir que a pessoa fica desconfortável, fica mal, fica para baixo, fica impaciente, tá? Muda completamente o humor dessa pessoa, porque foi algo que afetou, assim, é como se fosse uma dor na alma que essa pessoa carregava, tá? Mas porque, para mim, vem como um peso de humilhação. Então, pode ter sido assim, por exemplo, se não for uma traição que ficou exposta, pode ter sido assim, uma pessoa, por exemplo, que pela paixão que ele ou ela sentia, ele engoliu muita coisa, de repente a pessoa que convivia com ele promovia situações para humilhá-lo, né? Não sei por qual razão, mas aqui tem um peso de humilhação. Então, por exemplo, se você lida com uma mulher, se você é um homem e lida com uma mulher, né? Talvez isso seja constrangedor para ela, né? Ou mesmo não quer te expor para aquela história, né? Tem homem que pode confundir, bom, aguentou aquilo da outra pessoa, então é uma pessoa permissiva, tá? Então, por exemplo, essa pessoa não quer abrir nesse momento, mas em algum momento vai abrir, ou até mesmo para não remexer nessa ferida. Se você é uma mulher, está lidando com um homem, é uma situação que fere um pouco também até a moral dele como homem. Então é realmente um assunto que ele ou ela gostaria de esquecer, mas que não curou. Aí agora, como eu te falei, eu vejo já que está num processo de cura. Isso interferiu muito nos outros relacionamentos dessa pessoa. Por quê? Eu vejo que saiu dessa situação de muita dor e viveu relacionamentos onde ele tentava assumir uma postura diferente, tá? Como assim, Cris? Mascarava o que sentia e tentava assumir uma outra postura. É mais ou menos assim. Sabe aquela história de a pessoa passou por uma situação vexatória, então, por exemplo, uma mãe ou alguém, tá vendo? Você fez isso porque você é um bobo. Você fazia tudo que aquela mulher queria. Então aí ele conheceu uma pessoa nova, estava apaixonado por uma pessoa nova, já ia naquela assim, será que a minha mãe tem razão? Será que eu sou um bobo? Será que eu não tenho que ser mais duro com essa pessoa para que essa pessoa me respeite? Então ele passou a cobrar, tá? Um respeito, um reconhecimento, digamos assim, dentro das relações, tá? Para se sentir seguro.
E com isso, ele só trazia mais desequilíbrio para as relações dele ou dela. Então foi uma sucessão de relacionamentos, o quê? Frustrados, tá? Que só trouxeram mais dor e sofrimento. Porque, por exemplo, ele reproduzia algo com aquela pessoa que não faz parte da natureza dele ou dela. E quando você tenta ser, tá? Alguém que você na verdade não é, quando você veste uma máscara, as coisas não saem bem, né? Então, assim, por exemplo, pode ter a pessoa não compreendido essa situação, revidou de uma outra maneira, ou virou um jogo de manipulação, porque a pessoa sentia que ele não estava sendo verdadeiro e também não era verdadeiro com ele ou ela. Então, com isso, é como se essa pessoa fosse acumulando feridas, tá? Só que isso, de uma certa forma, deixou até ele ou ela um pouco mais rígido com relação a novos relacionamentos e medo de se entregar mais profundamente para alguém, tá? Um certo medo daquela situação do que eu vou encontrar. Será que eu vou viver novamente aquilo? Tá? Então, essa pessoa, eu vejo que para alguns casos, depois desse relacionamento negativo, ele ou ela, além de carregar esse medo e de viver situações repetitivas na vida dele, repetitivas de forma fracassada, tá? Tentando se impor a qualquer custo, tá? Eu sinto muito aquela coisa de aqui tem muita energia de homem que sofreu isso, tá? Então ficou naquela coisa de no outro relacionamento ter uma necessidade de provar masculinidade. E às vezes provar masculinidade é o quê? É falar alto, às vezes se posicionar de forma arrogante, né? Porque você não precisa provar masculinidade para ninguém. Se você reconhece, a pessoa reconhece o que você é e pronto ali, você não precisa, né? Pelo contrário, quanto mais gentil você é, mais você até pode estar passando isso. Mas para quem vem de uma situação onde foi ridicularizado, tá? Assumir um outro papel aí mais rígido pode ser importante. Então pode ser alguém que aí depois quis falar grosso, quis assumir uma postura, tá entendendo? De não quero ser enganado, de estar sempre em alerta com relação a situações. É aquela história, você vai me trair, você que está chegando novo, você vai me trair, até que você me prove o contrário. Então a pessoa já entra na vida dele ou dela tendo que provar alguma coisa, tá? Tendo que provar que não é aquilo. Tá? Então, essa pessoa aqui que é atual uma gêmea, era uma pessoa muito que tinha sentimentos muito sensíveis, mas se transformou numa outra pessoa. Na verdade, eu vejo que ele ou ela vestiu uma capa, tá? Por conta dessa dor e desse sofrimento, tá? Porque, gente, aqui marcou, aqui teve alguma coisa. Por exemplo, se foi mulher, pode ter acontecido, me fala um pouco de questão de exposição, pode ter acontecido se for mulher, esse cara pode ter mostrado um nudes dela para alguém, ridicularizou aquela mulher de alguma forma, menosprezou, então aquilo feriu, sabe? Então a pessoa assume outra posição depois de uma situação dessa. Se for um homem, né, como eu falei, se for um homem é muito um ataque na questão da masculinidade. Foi feito de bobo, né, humilhou, esquincalhou, de repente ele ou ela não tinha forças para sair da situação, aguentou, tá? Ou foi aquela humilhação geral e aí terminou e acabou. Então virou um assunto que é um tabu dentro aí do meio no qual ele ou ela vive. Tá? Aqui pode até acontecer casos de ser um relacionamento novo na tua vida, de essa pessoa demorar um tempo para te apresentar para a família e tudo mais. Eu vejo que ele ou ela foi muito bem aconselhado por alguém aí de quem ele ou ela tem muito respeito, tá? Ele recebeu muitos conselhos, teve apoio, precisou de um tempo para assimilar tudo isso, precisou de um tempo para se curar desse sofrimento, mas ainda tem uma mágoa lá no fundo, tá? Tanto que ele tem um certo medo de se entregar. Então, o que essa pessoa tem por você? Um sentimento muito bonito, que ele guarda assim muito intimamente. Essa pessoa pode já estar se entregando para você
mas é uma pessoa que vem muito sensível. É como se, vou te explicar. Ele ou ela que você vai conhecer, ou tá conhecendo, né, aqui, essa alma gêmea, ela pode ser um alguém que pode ser até durão, tá? Mas é um alguém que é como se tivesse assim, tivesse arrancado a pele, já fez. Sabe quando você queima a tua pele? Aí não fica assim, cria aquela peliculazinha fininha, fininha. Aí a gente esbarra em alguma coisa, nossa, já dói aquela dor, né? Esbarrou, pô, esbarrou aqui, ó, não doeu. Agora, se eu tivesse queimado aqui, tivesse só aquela pele fininha, faz assim já uma dor absurda. Então, é alguém que pode ter, às vezes, reações desproporcionais, tá? Essa pessoa está recobrando o equilíbrio na vida dela. O equilíbrio o quê? Na parte emocional, tá? Se isso foi na adolescência, porque para alguns casos aqui, isso pode até já ter sido há muito tempo, situações de coisas que foram há muito tempo na vida dele ou dela e ele não superou. Se foi na adolescência que isso aconteceu, pode ter sido numa fase de transição da adolescência. Então, sabe aquela fase onde está naquela formação de caráter, né? Tá amadurecendo para as relações, para a vida. Então marcou ainda mais, tá? E se foi na adolescência, se você lida com alguém que passou isso na adolescência, isso pode ter criado é, um registro muito forte que deixou essa pessoa um pouco imatura para lidar com relacionamentos. Então pode ter sido muito aquela pessoa radical, tá? Que assim, fica com as pessoas e termina, e pode ter passado um tempo, para quem foi na adolescência isso, pode ter passado um tempo da juventude onde não queria nada sério com ninguém, relacionamentos assim muito. Cada hora tá com uma pessoa, tá? Cada hora tá com uma pessoa, larga aquela pessoa e tem até prazer em fazer isso. Sabe aquela pessoa que, por exemplo, ele sofreu essa humilhação. Aí vamos colocar, para quem foi na adolescência, era num colégio, trocou de colégio, a mãe trocou, foi para faculdade, vamos botar, foi para faculdade. Chegou na faculdade, como eu falei, foi uma fase de transição, né? Às vezes o menino, né, muito magrinho, não sei o quê, cresce, encorpa, né, botou músculo. E aí tinham mais meninas afim ou alguma coisa desse tipo, pode ter chegado ofertas aí, né, pessoas querendo, interessadas nele ou nela, e ele ou ela, assim, trancou os sentimentos que aquela história, não deram valor, não reconheceram, tá? Tudo aquilo que eu entreguei, né? Eu entreguei assim, é como se essa pessoa tivesse dedicado um sentimento muito puro a alguém, e essa pessoa, porra, arrebentou o coração dessa pessoa. Então, já que fizeram isso, eu agora não vou valorizar ninguém. Então é aquela pessoa que fica com a menina da faculdade, conta para os amigos para dar risada, acha que aquilo, não é que acha aquilo bom, até tem a consciência de que não é bom, mas vê a outra pessoa passando por algo que ele passou, né? Tem pessoas que entram nessa situação de que já que eu sofri, que todo mundo sofra também. Ele ou ela pode ter vivido isso no passado. Então pode ter terminado assim, se orgulhado de fazer meninas chorarem. Então você pode conhecer essa pessoa e ouvir histórias de, olha, ele era terrível, nossa, quantas meninas choraram por ele. Aqui pode ter, tá? Mas aí foi uma fase, e aí eu vejo que aos poucos essa pessoa foi amadurecendo emocionalmente, tá? Foi muito bem aconselhado também por alguém, como eu te falei, que ele ou ela respeita muito. E aos poucos essa pessoa vem se curando, para você ver, mesmo quem foi numa situação lá na adolescência, tu vê o processo de cura como demorou. Hoje em dia que essa pessoa aí tá assim, realmente se curando. Eu vejo essa pessoa se curando agora, mas mesmo ela se curando, tá? O medo de se envolver e passar por uma situação parecida ainda trava um pouco as pernas dele ou dela. Ele ou ela ainda quer as coisas um pouco devagar. É como se tivesse sempre muita suspeita, tá? É como se ele ou ela até intuísse de uma certa forma que você é a alma gêmea e que vale a pena se declarar e que vale a pena se entregar, tá? Mas existe um certo medo por conta até mesmo do sentimento ser muito forte.
Ele ou ela é um alguém que tem muita, assim, é um alguém que quando ama, cria muitas ilusões a respeito da pessoa amada, tá? É uma pessoa que, se não tivesse acontecido isso, seria uma pessoa, sabe aquelas pessoas que se entrega muito profundamente, assim, é uma pessoa que gosta muito de se envolver até sexualmente quando gosta, quando ama, porque é aquela pessoa que gosta de viver realmente as relações com amor mesmo. É um alguém que gosta de se comprometer, mas essa situação atribulou um pouco a mente dele ou dela, tá? Deixou em desequilíbrio as intenções. É como se fosse um receio de assim, antes de você fazer comigo, eu já tô me precavendo. É uma situação um pouco assim, muito triste isso daqui que eu tô vendo, tá? Mas o bom é que eu vejo realmente que essa pessoa está se curando. Então, se essa pessoa pudesse te dizer algo do fundo do coração, diria que te ama. Se você conheceu agora há pouquíssimo tempo, diria que sente algo muito forte por você, muito, muito forte. É algo que ela ainda não consegue assim externar totalmente, falar abertamente, mas que é muito profundo, diria a você que cria às vezes ilusões e que tem medo de sonhar com um compromisso com você, porque acha que às vezes a vida é muito cruel e que muito dos sonhos dele foram arrancados assim pela vida e ele ficou com um certo receio de sonhar. Falaria para você que gosta de ir com calma nas situações, porque ele gosta de observar, saber onde está pisando, por conta de tudo o que ele passou, que no momento certo ele vai se abrir, vai realmente expor tudo aquilo que ele guarda, que sabe, que ele nunca demonstrou para ninguém. Ele diz aqui que vai te fazer confissões assim, porque ele tem um desejo de falar sobre isso com alguém que ele confia muito. É como se fosse assim, lembra que eu te falei que ele tem alguém que o aconselha, que o ajuda? Ainda que essa pessoa já tenha aberto isso, tenha conversado sobre isso, muito assim das sensações do que ele viveu, parece que ele nunca pôs para fora. Gente, eu não vou te enganar não, aqui seria muito interessante essa pessoa fazer uma terapia, tá? Muito, muito, muito interessante, muito, porque é assim, eu vejo que tem muita coisa guardada, muita coisa sufocada. E eu acho que essa pessoa só vai realmente se sentir segura para expor quando tiver com, sabe, de uma forma com um profissional, né? A pessoa se sente mais liberta para falar sobre essas situações, porque é muito profundo, é muito assim, nem julgue situações porque é muito profundo. Tem coisas que em alguns casos, se você é homem e está lidando com uma mulher, essa situação de dor pode ter até envolvido abusos, excessos dessa pessoa, tá? Com ele ou ela. Submissão mesmo, sabe? Subjugar o outro. É bem, bem profundo. Abusos, né? Mesmo, assim, psicológico, tá? Seja homem ou mulher. É bem trash. Então, assim, essa pessoa é muito forte, porque apesar dela ter ficado, né, com essa coisa, mas ela avançou, porque para muitos eu sinto que foi há muito tempo. Foi realmente quando era, ou foi na infância para a adolescência, ali naquele período, foi numa fase marcante, tá? Quando você vê, é aquilo que a gente fala, né, para quem tem filho, gente, cuidem dos seus filhos, ouçam seus filhos, o que trazem da escola, os relatos, porque tem situações que acontecem no período da adolescência que às vezes marcam uma pessoa para o resto da vida, muito complicado. Então, o que essa pessoa te diria aqui também? Diria que ela gostaria de ser valorizada, mais valorizada por você, gostaria de ter a tua compreensão e gostaria que você fosse mais maleável com ele ou ela e que você o compreendesse. Só que tem muito do assim, né? Você precisa compreender de forma intuitiva, que é o quê? Você captar aquilo que ele necessita, tá? E dar a ele.
É como se ele tivesse alguma dificuldade para falar, até devido a todas essas circunstâncias. Gostaria que você facilitasse o meio de campo. Aqui, se você for dura demais ou exigir demais, ele ou ela não consegue se abrir para você, tá? Não consegue desenvolver. É como se fosse aquela pessoa que, assim, por exemplo, quando ele faz algo por você e espera receber um elogio, às vezes ele não vai falar nada, né? E vai ficar esperando, mas ele tá esperando tanto aquilo, sabe? E aí o que ele espera é que ele não precise falar realmente, que você perceba que ele precisa ouvir aquilo e diga a ele ou ela, tá? Então, assim, tem muito disso aqui. É, é muito. Essa pessoa quer que você saiba que ela não te esconde nada, tá? E que o que ela te esconde é porque realmente ela, nesse momento, não tem condições de falar para você, não tem condições de expor isso de maneira crua. Então, às vezes, ela pode te dar algumas respostas evasivas com relação ao passado e você fica questionando: por que essa pessoa não abre logo? O que essa pessoa está escondendo? Não tem condições dela remexer nessa situação, então aí acaba, talvez, para você ficando algo dúbio, você pode começar a suspeitar de coisas que não existem. Por exemplo, aqui você pode achar que ele ou ela não esquece uma ex, por exemplo. Que problema que essa pessoa tem para falar do passado? É porque não esqueceu a ex? Não, é porque não quer olhar, né, para uma situação. Aí às vezes vai falar sobre... Por exemplo, vou te dar um exemplo para você entender. Vamos supor que a situação aconteceu no primeiro período da faculdade, vamos colocar. Aí vocês estão conversando sobre a faculdade que essa pessoa cursou e você sabe que ele ou ela namorou alguém da faculdade. Então aí você começa a falar um assunto da faculdade. Aí você né, aquela sua namoradinha e tal, aí a pessoa, foi e tal. Aí você, mas vem cá, ela era de onde? Ou alguma coisa, você faz uma outra pergunta em cima daquilo, essa pessoa pode simplesmente reagir, te dar uma resposta mais cortante, tá? E te deixar desconfortável e você meio que ficar com aquela situação, não quer nem que eu fale dela, então é porque gosta ainda muito dela, né? Tem muita quer proteger, por exemplo, você pode falar algo negativo dela ou quer proteger ela, ou não pode falar dessa mulher que ele fica irritadinho e não tem nada a ver, tá? Simplesmente tem um fato que aconteceu lá, tá? E que é assim, tabu naquela família, ninguém fala, os amigos não falam sobre isso, ninguém vai tocar nesse assunto e você fica sem entender, tá? Então aqui é um pouco isso. Essa pessoa diria: deixa eu me revelar para você aos poucos, calma, as coisas vão acontecer, deixa tudo acontecer no tempo certo. Por favor, não me pressione, compreenda os meus receios e os meus bloqueios, eu estou tentando me desfazer deles, eu estou tentando me reequilibrar. Eu já me sinto mais forte, mais maduro para viver um compromisso, eu só quero ir um pouquinho devagar, o que eu sinto por você é muito forte, mas eu tenho alguma dificuldade para expor e no momento certo eu vou conseguir falar sobre isso para você. Essa pessoa está se curando, confie nisso e você pode auxiliar nessa cura o quê? Com bons conselhos, com carinho, com amor, com compreensão, tá? E com muita conversa, sempre deixando essa pessoa à vontade para falar tudo aquilo que ela queira. Deixa essa pessoa falar, né? Cris, eu vou ser o terapeuta dele ou dela? Você não quer, você não gosta da pessoa? Quem gosta é aquilo, né? Tem que se dedicar. Então, meus amores, aqui você pode estar lidando com os signos de Libra, Câncer ou Peixes, Touro e Sagitário. Sagitário aqui também, tá? São os signos que vocês podem estar lidando nessa leitura. É isso aí, tá? Então, meus amores, essa é a mensagem da alma gêmea que veio parar aqui. Se essa não é a tua alma gêmea, não tenta se enquadrar. Larga a alma gêmea dos outros.
Espera uma outra leitura, tá? Onde a tua alma gêmea possa se manifestar aqui. Se vocês gostaram desse tipo de leitura, eu trago mais vezes. Quem tiver sugestão de temas, deixa nos comentários. Meus amores, um beijo no coração de vocês. Fiquem na paz e até a próxima, gente.